capítulo 3, de 13 a 17. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Que o Senhor nos abençoe e Ele graciosamente aplique a sua palavra ao nosso coração. Há quem diga que essa epístola que Pedro escreveu é a mais terna e a mais pastoral do Novo Testamento. Eu acho muito interessante essa afirmação, porque nós temos 3 cartas pastorais que foram escritas pelo apóstolo Paulo. No entanto, essa carta de Pedro, e até hoje, quando estamos recebendo missionários da Missão Portas Abertas, e certamente esta é uma carta que os perseguidos sempre leem e meditam, porque na verdade quando Pedro escreveu, ele o fez para cristãos perseguidos, cristãos que estavam dispersos por causa da fé. E essa carta é uma carta de alento, é uma mensagem de fortalecimento para dizer à igreja qual é a sua vocação, o que ela representa, o que ela significa. Só para a gente ter uma ideia, o propósito último dessa carta está muito bem definido no capítulo 5, verso 12, quando Pedro escreveu: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Logo no começo, quando começamos essa exposição, destacamos 3 palavras que aparecem no início da carta, logo nos 2 primeiros versículos. Ele usa 3 palavras que definem muito bem a igreja do Senhor. A primeira palavra é exilados. A ideia essencial dessa palavra é um morador de uma terra estrangeira, alguém que está longe do seu lar, numa terra estranha, e os seus pensamentos sempre se voltam para a sua pátria. E eu estava essa semana pensando nos nossos jovens que estão estudando fora do país. É uma grande oportunidade, é um privilégio. No entanto, eles estão em uma terra estrangeira, costumes estrangeiros, e eles se lembram sempre da sua terra, de sua casa, da sua família, da sua gente, né? Agora, esse é um contexto bem diferente. Naquele contexto, eles estavam exilados exatamente por causa da fé, por causa do seu compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Essa era a lembrança deles, para que o seu coração estivesse sempre na sua pátria celestial. Há até um texto muito lindo em Hebreus, capítulo 13, o verso 14, que diz: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Um cristão, em qualquer contexto, qualquer circunstância, ele é um exilado, ele é um peregrino. Na verdade, aqui não é o nosso lugar. Aqui não é a nossa pátria. Nós estamos apenas passando aqui. A outra palavra é diáspora, a ideia de dispersão. Essa palavra é muito conhecida pelos judeus, espalhados, né? E agora esses cristãos estavam espalhados em várias regiões da Ásia Menor, mas eles tinham a consciência plena
da presença maravilhosa do Senhor. E a terceira palavra que ele usa lá no capítulo 1, eleitos. Eleitos por Deus desde a eternidade. Eleitos em Cristo para a salvação, mediante a fé na verdade e a santificação do Espírito Santo. Ou seja, eleitos por Deus em Cristo Jesus para a santificação mediante a ação poderosa do Espírito de Deus. Lembrando sempre que a salvação é uma obra de Deus, do início ao fim. Depende de Deus. Ele nos escolheu, Ele nos amou, Ele nos atraiu. Todos nós que pela graça somos convertidos, sabemos bem disso, né? Por que é que somos convertidos? Pela graça de Deus. Porque Ele me amou primeiro. Ele se auto-revelou. Ele chamou eficazmente, poderosamente. E o Espírito Santo aplicou à nossa vida os efeitos da obra de Cristo Jesus. Pois bem, nesse contexto, daqui a pouco, quando estivermos ouvindo as missionárias da missão Portas Abertas, nós vamos ouvir como é importante o alento que nos vem da presença do Espírito Santo, da verdade do Evangelho e da convicção de que em qualquer contexto a igreja está aqui para fazer a diferença, para ser sal e luz e viver para a glória de Deus. O nosso tema, que começamos há 15 dias, atitudes cristãs em um mundo decaído. E nós falamos sobre duas atitudes. Primeira, com base no verso 13, um apaixonado amor pelo bem. A expressão é zelosos pelo bem. Essa é a ideia bíblica. E nós vimos naquela ocasião que a bondade pode ser um tédio ou uma carga. Imagine só, ter que praticar um ato de bondade, mas sem disposição do coração, sem fazer de coração. Fazer, mas com fardo, com peso. Aí eu preciso fazer isso. Imagine, fazer uma visita a alguém. Eu vou porque é isso que se espera de mim, né? Mas fazer isso como um fardo, como um peso, simplesmente por causa de um dever. Ou fazer alguma coisa boa, mas não está disposto a pagar o preço. Não é isso que o texto diz. Que nós sejamos zelosos na prática do bem. A ideia essencial do texto é de coração, com a alma, fazer isto agradecendo a Deus, a bênção, o privilégio de poder servir. E o nosso modelo por excelência é o Senhor Jesus. Mateus registrou de forma linda que percorria Jesus, cidades, vilas, povoados, fazendo o bem. Olha que exemplo, o nosso modelo é ele, fazendo o bem. Segunda verdade que destacamos aqui, satisfação plena em Deus. O que Pedro está dizendo é o seguinte: bom, dificilmente alguém virá sofrer pela prática do bem, porém, ainda que alguém venha a sofrer pela prática do bem, esse alguém é um bem-aventurado. Um cristão jamais deveria sofrer por haver praticado o mal. Mas se você sofre, mesmo praticando o bem, você é um bem-aventurado. E a ideia que ele mostra aqui, queridos, é que há sofrimento sim. Inclusive, nesta carta, são 5 capítulos, a palavra sofrimento aparece em cada um desses 5 capítulos. A ideia do sofrimento. Mas a palavra nos ensina com muita clareza a vivermos satisfeitos em Deus, plenamente satisfeitos nele. Então é isso. Só resumindo o que vimos: fazer o bem com o coração e a alma, zelosos na prática do bem, e sermos satisfeitos plenamente em Deus. Terceiro ponto, que é o que vou falar hoje de forma bem objetiva, é a terceira ideia, é professar a fé com entusiasmo. Não apenas praticar o bem, não apenas ter plena satisfação em Deus, no entanto, professar a fé com entusiasmo. Vejam aqui, versos 15 e 16. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele
que vos perdi razão da esperança que há em vós. Agora, de que maneira vamos fazer? E a Bíblia diz: fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Nós somos convocados, queridos, a defender a fé que professamos e a esperança na qual vivemos. Olha que desafio maravilhoso. E essa era uma palavra originalmente dirigida àqueles irmãos nossos, aqueles cristãos perseguidos, torturados, sofridos por causa da fé, por causa do seu compromisso com Cristo. E a ideia é o seguinte: há um compromisso assumido pela igreja e que nos foi dado pelo Senhor. Nós somos convocados a defender a fé que professamos e a esperança na qual vivemos. Como vamos fazer a defesa da fé? E são esses os pontos que eu quero destacar aqui. Em primeiro lugar, nós temos de saber o que é que cremos. Isso é essencial, queridos. Dizendo numa linguagem mais simples, no que cremos. Isso é essencial. No que cremos? Qual é o conteúdo da nossa fé? Eu gosto muito daquela palavra do apóstolo Paulo na segunda carta a Timóteo. Ele diz: temos sofrido todas essas coisas. Tenho sofrido todas essas coisas, porém não me envergonho. Porque eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Olha que afirmação de fé. Eu sei em quem tenho crido. Estava pensando essa semana naquela pregação de Paulo lá em Atenas. Segunda viagem missionária, Paulo tinha começado pela Macedônia, Filipos, Tessalônica, Bereia. Aí vai para Atenas. Seu espírito fica revoltado diante de tanta idolatria, daquele paganismo, tantos altares, tantos deuses, tantos ídolos. E Paulo começou a falar sobre Jesus e a ressurreição. E as pessoas de Atenas, ouvindo aquela pregação, comentavam: o que é que fala esse tagarela? Parece pregador de estranhos deuses, porque Paulo falava sobre Jesus e a ressurreição. E eles pensavam: Jesus é um Deus, a ressurreição é uma deusa. Paulo ficou sozinho em Atenas, mandou seus companheiros Timóteo e Silas de volta à Macedônia para fortalecer os irmãos recém-convertidos em um ambiente de perseguição. E ele fica falando e ele tem uma oportunidade. E é interessante, queridos, que ele sabia muito bem o conteúdo da sua fé. Partindo daquela porta aberta, um altar ao Deus desconhecido, ele fala a respeito de Deus como sendo o Criador. Dizer àquelas pessoas, de um só, ele fez toda a raça humana. O Deus que é o mantenedor, o Deus da providência, nele nós existimos, nele nós respiramos, nele nós nos movemos, nós dependemos plenamente de Deus. Ele falou sobre o Deus redentor na pessoa bendita de Jesus. É o Deus que se faz homem, é o Deus que toma a forma humana. Ele fala do Deus redentor, ele fala do justo juiz. Vejam o conteúdo da fé. Nós temos de saber o que é que nós cremos, no que cremos. Eu sei em quem tenho crido. É essa convicção que é reclamada, queridos. E nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não se envergonha, mas que maneja bem a palavra da verdade. O conteúdo é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A verdade da palavra de Deus, queridos, precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos conhecer os essenciais de Deus. Segundo lugar, professar a fé com entusiasmo.
nós devemos saber fazer uma exposição inteligente e inteligível da nossa fé. Nós precisamos falar com clareza. O nosso maior modelo é o Senhor Jesus. Aquele que tem todo o saber, todo o conhecimento. Mas percebam como a linguagem do Senhor era inteligente e inteligível. Ele falava com propriedade. Na verdade, a ideia aqui é, no nosso testemunho, termos essa convicção. Por que nós cremos? Por que cremos? Podemos recorrer àquele texto de João capítulo 6, quando Jesus se apresenta como sendo o pão da vida, e aqueles homens, por causa da incredulidade, eles não podem compreender. Mas quem deu pão aos nossos pais foi Moisés, lá no deserto. E eles falam sobre Abraão. Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele fala de sua eternidade. Eu sou o pão que desceu do céu, sou o pão da vida. E eles dizem: nós somos também filhos de Abraão, nós somos descendentes de Abraão. E Jesus é muito incisivo quando olha para eles e diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai. João conclui aquele capítulo dizendo que aquelas multidões se afastaram. A expressão deles era a seguinte: duro é esse discurso, quem pode suportar? E quando as multidões se afastam, Jesus olha para os seus discípulos e pergunta a eles: vocês não vão embora também? Vocês não vão seguir a multidão? E Pedro fala em nome de todos eles, dizendo: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Então, queridos, esse é o nosso compromisso: professar a fé com entusiasmo, aproveitar as oportunidades no que cremos. E por que cremos? Nós precisamos destacar o Evangelho da graça de Deus. É essa a nossa vocação. Terceiro lugar, e isso é muito importante, um testemunho com mansidão. É isso que diz aqui o texto, verso 16, fazendo, todavia, com mansidão. Há aqueles que, infelizmente, expõem suas crenças com uma espécie de arrogância agressiva. O Evangelho é um Evangelho da graça. Quem prega o Evangelho tem uma convicção: sou o que sou pela graça de Deus. Quando Paulo escreve a Timóteo sua primeira carta, e ele exalta a misericórdia e a graça de Deus, e ele fala da graça de Deus que havia alcançado sua vida, ele diz: eu, que noutro tempo fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas eu obtive misericórdia. Eu vivi assim por causa da minha ignorância. A ideia aqui é o seguinte: se alguém foi alcançado tão somente pela graça de Deus, era incrédulo, escravizado, alienado, perdido, sem nenhuma esperança, se salvação é obra de Deus do início ao fim, onde está o espaço para a arrogância, para se considerar superior? Mansidão na exposição da palavra de Deus. Não é você vai ter que engolir isso aqui que eu estou lhe dizendo. Não, queridos. Mansidão. E mais uma vez, o nosso modelo é o Senhor Jesus, que diz: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Não há espaço para arrogância. Às vezes, isso é a nossa natureza humana decaída, pecaminosa, essa questão de entrar numa demanda contra alguém e sair vencedor, e sair cheio de si. Olha aí, meus argumentos nem foram respondidos pelo incrédulo. Queridos, o propósito nosso não é colocar o incrédulo numa saia justa, não é colocar o incrédulo encurralado. O objetivo mesmo é, pela graça de Deus, que esse incrédulo compreenda a verdade, que ele creia. Olhe para o ministério de Jesus, olhe para o ministério apostólico. Você não encontra esses homens andando de forma arrogante. É a expressão do próprio apóstolo Paulo: sou o que sou pela graça de Deus.
pela graça de Deus. Ele usa uma expressão interessante na segunda carta aos Coríntios, como embaixadores de Deus que somos, nós vos rogamos. É um apelo apaixonado de coração. Nós vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. O cristianismo deve ser apresentado de forma atrativa e afetuosa, lembrando lá de Paulo no Areópago. Quando ele olha para aquelas pessoas que lhe ouvem agora, ele diz: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Pois passando e observando os objetos do vosso culto, descobri um altar onde está inscrito ao Deus desconhecido. É precisamente sobre esse Deus que estou falando. Olha a apresentação do Evangelho. O que é que Paulo diz aqui? No que cremos, porque cremos, e esse testemunho dele com mansidão. Eu tenho citado lá na nossa classe 2 textos, Romanos 9 e Romanos 10. Paulo fala como um judeu, se dirigindo aos judeus, e ele diz assim: deles são os profetas, os oráculos, as revelações. E Paulo diz: Deus, o Espírito de Deus é testemunha com a minha consciência, da dor que eu sinto no coração por causa da incredulidade deles. Esse homem chega a dizer que preferia ser anátema, ou seja, uma palavra dura. Eu preferia ser um maldito, um amaldiçoado, se isso pudesse resultar na salvação deles. Então, eles estão entendendo isso. Não é a questão de vencer um debate, de colocar o incrédulo numa situação complicada, injusta, e sair depois se vangloriando, dizendo: o incrédulo ficou mudinho quando eu falei, ele não tinha argumento, né? E dizer assim: olha como eu sei. Nada disso. Com mansidão, na esperança de que pela graça de Deus essa pessoa venha a se converter. Arrogância não combina com o cristianismo. Ostentação não combina com o cristianismo, queridos. Citando Paulo novamente, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, ele disse, logo no capítulo 2, quando eu estive aí com vocês, eu não usei linguagem persuasiva de sabedoria humana. Eu estive aí em fraqueza, em temor, um tremor, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Mansidão. O cristianismo deve ser apresentado de forma atrativa e afetuosa. Em quarto lugar, não apenas no que cremos, porque cremos, e uma exposição com mansidão, mas também com reverência. É essa a expressão que aparece aqui: temor e boa consciência. Reverência. Na verdade, queridos, nós estamos na presença de Deus. Na verdade, o propósito é agradar a Deus, é honrar a Deus. Nós estamos falando no nome de Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, Paulo usa uma série de termos para mostrar isso. Ele diz assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E depois ele fala sobre a apresentação do Evangelho. Nós falamos da parte de Deus, na presença de Deus e com sinceridade. Olha a consciência que ele tinha. Estou na presença de Deus. Gosto muito, e eu creio que você também, Salmo 19, 14, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. E é muito interessante que quando Pedro escreveu a irmãos que estavam sendo perseguidos por causa da fé. Então agora, meus irmãos, era essa a palavra dele. Falem a respeito da esperança que há no coração de cada um de vocês. No que vocês creem? Por que vocês creem? Agora, imagine, mansidão para aqueles irmãos, muitos deles torturados, humilhados, tratados como o lixo da sociedade, a escória.
façam uma exposição com mansidão, mas também com reverência. Isso significa dizer, Deus sonda o nosso coração. Ele sabe qual é a intenção do nosso coração. Ele sabe se há verdade ou não em nosso coração. Essa consciência. Qualquer discussão em que o cristão possa ver-se envolto deve ser conduzida num tom reverente, dentro de uma atmosfera na qual Deus possa ouvir com agrado. A Timóteo, na primeira carta, capítulo 2, verso 24, Paulo mostra isso claramente. Não é bom que o servo do Senhor viva a contender. Antes deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Mansidão e reverência. Estamos na presença de Deus. Estamos apresentando o Evangelho, a verdade mais extraordinária, mais sagrada, falando a respeito do Deus triuno, a respeito da pessoa bendita de Jesus, sua vida, sua obra, sua morte vicária, sua ressurreição gloriosa, sua ascensão, a glorificação dele, sua volta. Esse é o conteúdo do Evangelho, a palavra de Deus como verdade, fazê-lo na presença do Senhor. E por fim, em último lugar, o argumento decisivo é o da vida cristã. Quando ele usa a expressão boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Deve-se proceder com a consciência limpa. Deve-se enfrentar as críticas com uma vida que esteja acima de toda e qualquer reprovação pela graça de Deus. O que o texto está dizendo é o seguinte: os inimigos, os incrédulos, talvez eles venham a odiar você, mas que mesmo odiando você, em olhando para a sua vida, eles não tenham que falar contra você sobre o seu procedimento. Esse é o testemunho. Essa é a ideia da boa consciência, da conduta. Porque uma conduta irrepreensível de um servo de Deus, de uma serva de Deus, silenciará as calúnias e desarmará as censuras. Quando você olha para Herodes, ele tinha ódio a João Batista. Na verdade, ele não gostava da mensagem de João Batista, porque Herodes vivia uma relação adulterina com a mulher do seu irmão, sua cunhada. Vivia uma vida irregular. E João Batista denunciava o pecado. Mas Herodes temia fazer alguma coisa contra João Batista por conta da sua vida, por conta do seu testemunho. Ele odiava João Batista, mas ele sabia, esse homem tem uma vida íntegra. Recentemente o pastor Eclebe pregou sobre Daniel, seus companheiros. Ele tem feito a exposição desse livro precioso. E como eles não tinham o que dizer contra Daniel, contra os companheiros, eles foram tocar no ponto exatamente de sua fé. Porque a vida de Daniel era irrepreensível. A vida dos seus companheiros era irrepreensível. Olha que coisa extraordinária. A ideia aqui é exatamente esta, queridos irmãos. O único argumento irrebatível que possui o cristianismo é a vida cristã. E um servo de Deus disse que um santo, um crente consagrado ao Senhor, é aquele cuja vida torna mais fácil crer em Deus. Quando você olha assim para alguém e diz, aí está uma serva de Deus, aí está um servo de Deus. Como aquela senhora comentou com seu marido sobre o profeta, esse homem que passa sempre por aqui, esse é um homem de Deus. Olha que testemunho maravilhoso. Algumas semanas estive participando de uma cerimônia fúnebre, um irmão de uma outra igreja. E no momento final daquela cerimônia, um membro da família falou, representando toda a família. Era um ancião, um servo de Deus, que tinha descansado depois de uma vida longeva.
E era uma sobrinha dele. E essa sobrinha falou sobre o tempo quando morou na casa do seu tio e de sua tia. E a coisa que mais impressionou naquele testemunho foi ela ter dito mais de uma vez: o meu tio pregava com a sua vida, sua conduta autenticava a sua pregação. Ela disse: eu conheci a Cristo na casa do meu tio, pelo testemunho do meu tio. E quando a gente olha aqui, queridos, para esse texto de Pedro sobre o testemunho da igreja, ele usa essa expressão, o bom testemunho. Há uma afirmação atribuída a Francisco de Assis, ele teria dito assim: pregue o evangelho, se possível com palavras. Ou seja, pregue o evangelho, viva o evangelho, a conduta. Foi isso que ensinou Jesus, Sermão do Monte. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E concluindo, Pedro volta a lembrá-lo: se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom, do que praticando o mal. Que Deus nos dê a graça, que sejam essas nossas atitudes, queridos, em um mundo decaído, no qual devemos brilhar como luzeiros, um apaixonado amor pelo bem, satisfação plena em Deus e o testemunho da fé, com entusiasmo, com conteúdo, com vida, para a glória de Deus. Que Ele nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra ao nosso coração. Nosso pastor Cláudio vai orar por nós, depois vai impetrar a bênção. Vamos ter um tempo ainda para oração silenciosa, pessoal, individual, quando pediremos ao Senhor que aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar ao Senhor. Pai querido e Deus amado, somos muito gratos ao Senhor pela exposição clara da Tua palavra, que nos orienta como devemos viver, Senhor Deus, nesses dias tão difíceis. Queremos pedir ao Senhor que tenha compaixão das nossas vidas. Tenha misericórdia de nós, ó Senhor Deus. Nos ensine a sermos pessoas apegadas à Tua palavra, a termos consciência da nossa fé, daquilo que cremos, a santificar o Teu nome, Jesus, sabendo responder a todo aquele que pedir razão da nossa esperança. Coloque em nosso coração, Senhor Deus, amor pela Tua palavra, apego à Tua palavra, Senhor. Dá que possamos ser pessoas reconhecidos por amar a palavra do Senhor, por dominá-la, conhecê-la, estudá-la, meditar nela, aplicar em nossas vidas práticas o seu conteúdo. Sabemos viver, Senhor Deus, aquilo que nós cremos. Ajuda-nos nisso, Senhor. Dá-nos a consciência e a compreensão clara de que nós não somos deste mundo, que a nossa pátria está lá nos céus com o Senhor. Que possamos viver aqui, Senhor Deus, na expectativa de ver esse dia chegar, de amarmos estar com Cristo Jesus, quer seja pela morte ou sofrimento, quer seja em contemplar o dia maravilhoso da Tua vinda. Que a nossa alma, que o nosso coração possa almejar o reino celestial, almejar a habitação plena e eterna com Cristo Jesus. Perdoa-nos quando o nosso coração se apega a esta vida aqui. Perdoa quando os nossos projetos pessoais, os nossos planos futuros estão atrelados tão somente a esta vida. Ó Senhor Deus, livra-nos o coração de não sermos atraídos ou seduzidos pelo que esse mundo possa oferecer. Nós amamos o Senhor e queremos viver a nossa vida aqui para sermos embaixadores de Deus em Cristo Jesus, para sermos cooperadores com esse evangelho da graça de Deus, para participarmos, ó Senhor Deus, desse projeto maravilhoso do Senhor,
de redimir homens caídos e pecadores. Nós que fomos reconciliados contigo, recebemos do Senhor esse ministério da reconciliação. Dá que sejamos mansos no trato com as pessoas, Senhor. Dá que em nós o teu Espírito possa fazer desenvolver o caráter e a vida do nosso amado Redentor. Que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a mortificar essa velha natureza que temos em nós, arrogante, ensimesmada. Tenha compaixão de nós, Senhor, e nos ajude a nos deixar a cada dia moldar pelo Espírito a semelhança de Cristo Jesus. Desejamos ser imitadores do nosso amado Mestre, do nosso Redentor. Queremos ser como Ele, ter os mesmos sentimentos em nós que houve em Cristo Jesus. Opera em nossa vida, Senhor Deus, santificação. Nós não queremos ser religiosos, queremos ser cristãos, discípulos de Jesus, gente comprometida com o projeto de vida do Senhor. Reconhecemos que estamos tão longe disso, Senhor. Derrame sobre nós tua graça e favor. Nos faça a cada dia almejar ser parecido com Cristo. Que a nossa vida possa ser o bom perfume de Cristo Jesus nesse mundo, Senhor. Também juntamos as nossas vozes para clamar por nossos irmãos que sofrem, que nesse momento estão perdendo entes queridos, liberdade, bens. Mas graças a Deus, porque temos plena consciência que, como nós, eles sabem em quem tem crido. E a sua esperança não está nesse mundo, mas no porvir. Derrama sobre nós tua graça e favor nessa manhã, Senhor. Faça com que possamos ter um dia proveitoso, cheio de gozo na tua presença. Nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus, Pai. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito, seja sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado da terra, agora e sempre, Senhor.